Bem-vindos ao Podeng Abenc, o podcast que é uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc, a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. Eu sou Luísa Rocha, sou apresentadora e jornalista, e hoje eu estou recebendo aqui o engenheiro geotécnico Luiz Antônio Narese Júnior. Nós vamos falar sobre essa profissão, que é o engenheiro geotécnico. Ele vai contar para a gente um pouco da vivência dele, das experiências. O Luiz, ele é engenheiro civil, com ênfase em saneamento e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho e engenharia ambiental. E agora ele tem mais uma formação, né, Luiz? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Agora eu te falei que eu não paro de estudar. Agora eu me formei em engenheiro ferroviário. Não sabemos onde você vai parar com tantas... É o que eu falo, a jovialidade nos permite isso, né? Tá transformando cada dia que passa e correndo atrás das inovações e de conhecimento. Com certeza. Acho que isso alimenta, né? Sim. E com certeza vai te engrandecendo também no dia a dia da sua profissão. Claro. Explica pra gente um pouquinho o que o engenheiro geotécnico faz e o que te motivou a buscar essa profissão. Na verdade, sou formado então na Universidade Federal de Juiz de Fora, com 20 anos de idade. Eu peguei meu diploma e já fui pro trecho. No domingo eu me formei, teve o baile de formatura e na segunda-feira eu estava pegando um avião e pousando no Mato Grosso, em Batayporã, para fazer obras de 11 pontes. Então, a gente jovem chega num ambiente hostil, numa sociedade completamente diferente, a gente sai do ambiente familiar, do ambiente que a gente conhece, eu sou de Juiz de Fora, e vai encarar uma nova sociedade, uma estrutura de vida, e chegar lá já para fazer 11 pontes é uma coisa assim que a gente, em princípio, fica chocado. Mas é o que eu falo, a gente tem que ter a fé de que as pessoas são boas e ensinam a gente a aprender também no campo. Uhum. Então, é o que eu te falei, virar engenheiro geotécnico, eu era engenheiro civil, mas só de você já começar fazendo a fundação em tubulão, ar comprimido, de 11 pontes, e poder aprender e viver isso numa empresa, na época era Camargo Corrêa, que é uma empresa também de renome nacional, que já zelava, inclusive, pela segurança do trabalho, foi um aprendizado incrível. Então, você fazer a fundação das pontes e a construção delas, só aí, sem eu ser engenheiro geotécnico, já estava sendo. Uhum. Porque ter o conhecimento do solo, da fundação, e saber que você vai enfrentar a geomorfologia local, que você furava em solo, alteração de rocha e ancorava a fundação do tubulão ar comprimido dentro do lençol freático de água, tinha que comprimir a campânula para entrar dentro da campânula e trabalhar em ambiente hiperbárico. Puxa vida, você falou, meu Deus, vou morrer, que morrer nada, moleza. Você aprende e você consegue simplesmente não ter medo e fazer a coisa certa, pelo poder da observação, do conhecimento que você traz da faculdade, e você praticamente, eu falei, eu não escolhi ser engenheiro geotécnico. Uhum. Acabou que aconteceu isso naturalmente. Só que tempos depois que eu já era um engenheiro geotécnico que não sabia, eu resolvi fazer a pós-graduação em engenharia geotécnica e tirar o título e registrar o título no CREA de Minas Gerais. O CREA que eu acabo valorizando, que é uma dificuldade a gente se tornar engenheiro, então por que não valorizar a nossa classe, que hoje às vezes é desvalorizada? Então, esse é o início da minha trajetória, respondendo essa tua pergunta. Foi sem querer que eu me tornei engenheiro geotécnico. Foi pelo acaso, né? Foi pelo acaso. E aquela história, você vai aprendendo, você vai fazendo obras, você vai fazendo fundação, você vai fazendo contenções. Quer dizer, então, sem querer, eu era engenheiro geotécnico, mas não tinha diploma. Aí o cara te falava, mas você é engenheiro geotécnico? Eu não sou, porque eu não tinha um diploma. Então, eu tive que correr atrás do diploma, na humildade de aprender com os meus professores, para poder conquistar o diploma e continuar na área da engenharia geotécnica. Então, você começou, quer dizer, você formou como civil, foi contratado para esse trabalho, e aí esse trabalho já te colocou em contato com o geotécnico. Com a engenharia geotécnica, que é o que eu falei. O conhecimento... Que tem a ver, então, com a fundação dessas grandes obras ou qualquer tipo de fundação?
A geotecnia tem a ver com a complexidade do solo, porque a gente está num país tão grande que é o Brasil, que quando a gente fala, eu estava falando que eu fui para o Mato Grosso, quando eu vou lá é um tipo de fundação. Lá, passando de São Paulo, você tem uma região que você tem mais arenito, que é uma formação. São Paulo, outra formação. Rio Grande do Sul, muito solo mole. No Nordeste, trabalhei também no Porto do Pecém, é um outro tipo de fundação. Então, quer dizer, trabalhar com fundação, ter o conhecimento de fundação, ter o conhecimento de sondagem é muito importante. Que às vezes quando a gente vai fazer uma obra, o pessoal não dá valor para uma sondagem. Ninguém às vezes nem sabe o que é uma sondagem. Por isso que eu falo que a sondagem também é uma atividade de engenharia geotécnica. Você conhecer o solo para conseguir avaliar a firmeza e a dureza do solo. Então isso também é muito legal. Você vai fincar algo ali. Você vai fincar algo, você tem que saber se aquilo é duro ou mole. Certo. Ou Exatamente. a profundidade que a sua estrutura de fundação vai aguentar. Porque é aquela história. Se você tem um afloramento rochoso, você não precisa de fazer fundação. A rocha é uma fundação edificante. Agora, se você tem um abaixado, um solo mole, aonde você vai fazer um prédio de 60 andares que vai te garantir a vida das pessoas naquela edificação? Qual a fundação você vai usar? É uma fundação direta? É uma fundação profunda? A sondagem, por isso que eu te falo, os fundamentos de sondagem é muito importante para a engenharia geotécnica. Então, mais uma atividade da engenharia geotécnica é até a sondagem, que as pessoas se formam em geólogo, em engenheiros geotécnicos. A sondagem é muito importante para qualquer obra de engenharia. E é através dela que você identifica, então, essa estrutura do solo, para a partir daí você vem com a parte de cálculo para definir como que essa fundação vai acontecer. Exatamente. Tá vendo como você já pegou? Já é engenheiro. Você é engenheira? Não, é geotécnica. Ainda, você já, só de conversar, isso aqui é legal. Porque você entendeu perfeitamente que se eu vou fazer a minha casa, como se você tivesse que comprar o seu terreno. Você vai comprar o seu terreno, se ele custe barato ou caro, é indiferente. Agora, eu lembro muito da minha avó, que não era engenheira geotécnica, mas ela me falava, meu filho, quando você for comprar o seu terreno para edificar a sua casa, não compra do lado do rio, não compra do lado de uma encosta e não compre onde bate sol. Eu acho que até você sabe me responder por quê. Por que não comprar um terreno próximo ao rio? Por conta da erosão. Da erosão, exatamente. Né? Você pode ter uma chuva de cabeceira, uma recarga de água, que ela vai invadir seu terreno e vai erodir o seu terreno. Então você vai ter que fazer uma obra de geotecnia, uma obra de proteção do rio, que vai ser cara. E por que não comprar do lado de um terreno pendurado numa encosta? Qual o risco de você fazer uma casa? Né? Quer dizer, depois que você faz sua casa, que ela está prontinha, vem uma pedra, cai e destrói a sua casa. Isso é geotecnia. Isso é entender os conceitos fundamentais que a engenharia civil te traz, que você não tem ideia, que depois você não vai... Aquela história de você compra um terreno que é o barato, que às vezes sai caro. Por quê? Porque às vezes você ter a segurança de edificar a sua casa vai custar tanto dinheiro que você vai se arrepender de ter comprado um terreno barato ou numa condição dessa. Sim. E no caso de não bate sol, você também sabe responder. Minha avó falava, você tem que comprar um terreno onde pelo menos bata sol, né? Porque se não tiver sol, o que acontece com a tua casa? Mofar? Mofar, claro. Você vai ter um ambiente insalubre, um ambiente ruim. Vai mofar. Então, você, de novo, já é uma geotécnica, só não tem diploma. Você já está propensa a entendimento com a cabeça da engenharia geotécnica. Eu trabalho muito com o tema, mas não tão especificamente. Eu estou aprendendo com você. Ô Luiz, para você descrever para a gente assim, um pouquinho desses primeiros desafios, eu imagino que esse início da carreira, né, como você teve a formação de civil e caiu mais ou menos de paraquedas, provavelmente talvez tenha sido a época que você tenha tido mais desafios. Mas quais que foram os principais? O principal desafio é o que eu estava te contando, é você abandonar a tua família, o seu conforto, seus amigos e se aventurar num ambiente hostil de uma nova terra. A distância, né? A né? distância. E também a solidão. A solidão que, sem dúvida alguma, que você compensa no ambiente que você se encontra, porque eu sempre fui muito comunicativo e muito positivo. Então, eu sempre que chegava no ambiente, já procurava me ambientar com o pessoal da empreiteira, justamente para fazer amizade, para você, pelo menos no final de semana, ter uma cachoeira para frequentar.
Você Uma entendeu? companhia para Uma tomar. companhia, ou tentava até às vezes arrumar uma namorada, às vezes dava certo, às vezes não dava. Justamente porque quando a gente vai trabalhar com engenharia, que você tem sua casinha, você tem seus parentes mais próximos, e depois você rompe o elo, acaba sendo duro. E muitas vezes essas obras acontecem em lugares